Oi, eu sou a Clara, arquiteta da Arquico, e estamos na nossa terceira temporada de conversa sobre arquitetura. Nessa temporada, estou abordando assuntos relacionados à arquitetura e arte. Hoje, vamos falar sobre documentários, com a arquiteta, diretora de documentários, roteirista e escritora, Paula Constante. Vou apresentar a Paula para vocês. A Paula é arquiteta e urbanista formada pela FAUSP com um trabalho final de graduação, documentário Capacetes Coloridos. Ela tem mestrado também pela FAUSP com um trabalho Arquitetura e Cinema em Processo, um estudo comparativo entre o criar e o fazer arquitetônico e cinematográfico. Ela é diretora cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema. Ela é diretora de documentário, ela é diretora do documentário Mutirões da Leste 1. Ela é roteirista pela Roteiraria. Ela é criadora do projeto de escuta terapêutica Doula de Narrativas. Ela é coautora do livro Nascimento Constante, em dupla com Andréa Zemp Nascimento. Paula, seja bem-vinda ao Arque Conversa. É uma honra ter você com a gente e obrigada por se disponibilizar a conversar comigo. Obrigada, Clara. Uma honra imensa estar aqui também. Foi muito gostoso receber teu convite. Esse projeto teu, essa tua proposta, acho maravilhosa para a gente ir se ouvindo, né, e criando esse repertório não só dos projetos de arquitetura, mas dos fazeres, né, da arquitetura nas nossas vidas. Agradeço demais. Paula, é uma constante, né, aqui do nosso, fazendo um trocadilho com o seu nome, é uma constante aqui do projeto, perguntar como você chegou até onde você chegou, né, nessa parte de direção cinematográfica, autora de livros e criadora desse projeto tão bonito que é o Doula de Narrativas. Bom, eu acho que é isso, né? A vida ela é uma sucessão de decisões, de escolhas que a gente vai fazendo e elas vão de alguma forma nos guiando, né? Vão criando esse caminhar, essa toada, esse caminho. Enfim, estava discutindo sobre isso uns tempos atrás e o quanto essas decisões vão criando essas paisagens das nossas vidas, né? Então, eu escolho arquitetura quando eu tô no colegial, no colegial não, tô na oitava série, e aí foi a primeira vez que falaram assim, você vai fazer o colegial normal ou vai fazer um colegial técnico, né? E eu, nossa, o que é isso? Não faço ideia. E aí, né, fui me inteirar das profissões, entender o que isso poderia ser, aí eu lembro de pegar um jornal, ver aquela lista infinita de nomes, né, que tinham passado no vestibular, e aí fui ver as disciplinas, enfim, as profissões, né, que tinha ali de faculdade para fazer, e fiquei olhando para elas, assim, falando, nossa, isso aqui não, acho que medicina muito difícil, e estudar demais, assim como direito, eu nunca fui muito, eu sempre gostei muito da vida mais prática, assim, né, e aí nessa lista eu lembro que eu fui cortando, 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 e aí ficou ali arquitetura, astronomia e cinema, não, cinema eu não cheguei a considerar, eu considerei música. Cinema eu achava que era uma coisa para gente rica, e astronomia, depois eu fui descobrir que era muita física e tal, mas eu sempre fui apaixonada pelo céu. E a arquitetura ficou aquela coisa, meio, não fazia a menor ideia do que era, e, mas tinha essa coisa da casa, do ambiente da casa, para mim, era o que eu pensava, assim, né, de pensar como construir uma casa, mas eu sempre pensava no como construir, assim, desde criança, assim, como é que fazia as paredes, como é que uma pia funciona, sabe? Como é que uma casa funciona, né? Então foi um processo de decisão bem interessante, assim, e que foi um grande acerto, porque lá na oitava série eu tomo essa decisão e ela fica. E aí eu vou prestar o vestibular, né, 3 anos depois, quase 4 anos depois, e entro na FAO, não passo na primeira vez, passei, tem que fazer 2 vezes. Pequeno Eu entro, detalhe. mas e aí entro, quando eu consegui entrar na FAO, foi assim uma coisa maravilhosa, assim, né? Foi uma faculdade que eu não sei, assim, eu me senti tomada mesmo pelo ambiente universitário, pelas pessoas, pelos estudos, pelas discussões, né?
E o mergulho, assim, foi uma descoberta acerca da existência política da gente no mundo. Porque de fato, esse era um assunto que, assim, ele sequer era abordado em casa, né? A política, ela estava muito ligada a essa ideia do processo eleitoral, tão simplesmente, né? Então, ela ficava num âmbito narrativo ali de um jornal nacional, de uma revista Veja que eu tinha em casa, não tinha quase livros, meus pais não se formaram em faculdades, né? Eles mal terminaram ali seus ensinos médios, né? Enfim, técnicos ou coisas assim. E então não tinha essa dimensão acadêmica na minha casa, nem intelectual, nem de leitura de livros, nada. Então a FAO foi para mim um momento de grandes descobertas, né? E descobertas que aconteceram não só a partir dos estudos, das disciplinas, do contato com os professores também, né, dessa parte teórica, mas da vivência, da experiência de estar juntos, né? Então, e o que eu me apaixonei pela arquitetura era justamente esse lugar relacional em que a gente se coloca, né? Então, acho que a primeira, para mim, um grande aprendizado, assim, que abre um espaço imenso dentro de mim é esse pensamento de escala que a arquitetura nos traz, né? Então, você vai pensar o detalhe do detalhe construtivo de alguma coisa até essa grande escala de uma regionalidade urbana ou de uma regionalidade territorial, né? Então, a gente vai pensar não só as cidades, né? Não só todas as imbricações que tem ali, né? Como é que você se relaciona com as funções da cidade, né? Como a gente vai estudar isso lá no modernismo, né? Circular, trabalhar, estudar, né? Brincar, né? E Sim, estar na cidade, né? Enfim, habitar essa cidade, como ela vai se conectando e como ela também vai nos desenhando, nos conformando, assim como que a gente se relaciona entre cidades, né? E como elas vão se relacionando e isso vai tendo um impacto nas nossas vidas. Assim, às vezes a gente vai perceber isso mais, perceber isso menos, a depender do tamanho da cidade que a gente está habitando e tudo mais, enfim. Então isso para mim foi, não é só assim, é do território do fascinante, né, do fascínio, mas é também de um território cognitivo, de sim, compreensão mesmo de olhar para a vida a partir de um outro paradigma, né, que é esse paradigma relacional. Assim, isso para mim é o chão da minha vida. É óbvio que enquanto eu estava fazendo essa faculdade eu não ia ter essa elaboração toda, não tinha essa clareza desse jeito, mas de alguma forma isso vai sustentar as escolhas que vão vindo depois. Então, tô lá no comecinho ainda, Clara. Quanto tempo a gente tem? Não, pode ir seguindo. Eu tenho algumas perguntas que eu tenho curiosidade Tá, de saber, tá. mas eu consigo entender tudo que você está falando, Uhum, uhum, porque não só como arquiteta, mas também em outras entrevistas, uhum, teve uma que foi sobre patrimônio. aham. E a Cristina Coelho, ela comenta, ela é arquiteta do patrimônio na Fiocruz. E Ah, olha. ela é dessa área desde sempre, assim, de Uhum, estudo do patrimônio. E ela defende uma posição de que a arquitetura do patrimônio ela está intimamente ligada à saúde pública, porque é essa arquitetura do afeto, de você conhecer a cidade, você criar um habitat que não é só residencial. uau. Então, eu entendo tudo que você está falando, Uhum, uhum. de uma maneira muito, muito profunda. É muito profundo, né? É bem isso mesmo, assim. E eu acho que nossa, é lindíssimo você me trazer É, isso, né? As conexões, assim, porque aí o que que acontece, né? Eu nessas vivências todas, né? Eu de alguma forma começo a entender a linguagem. Olha, começo a entender a arquitetura como uma linguagem, né? Então eu lembro que na época que eu estava começando a estagiar, eu comecei a estagiar acho que no terceiro ou quarto ano da FAO, e não, terceiro, não, primeiro, segundo ano eu já estava ali fazendo pesquisa, iniciação científica, foi isso mesmo. Terceiro ano eu comecei a estagiar
Eu trabalhei durante quase todo o meu período de graduação, porque era integral, então precisava me virar ali para pagar algumas contas, não todas ainda. Mas, então eu me formei em 7 anos. O curso da FAO é integral em 5 anos, eu me formei em 7 por causa disso. E aí, nesse processo dos estágios, né, eu comecei a entender um pouco essa relação com os clientes e essa relação de tradução. Então, essa compreensão mais ampla, né, relacional ali, das pessoas que estão dentro dos espaços, né, ocupando esses espaços e entendendo que esses espaços vão precisar ser construídos a partir de um processo, e é daí que vem também essa minha necessidade de pesquisa no mestrado. Eu entendo que isso exige um processo de tradução. Então, a gente vai entendendo esse monte de conceito teórico, né, a gente começa a traduzir isso no desenho do espaço. Então, e é o Sim, espaço em 3D, né, que a gente habita. sim, Então, que tem um monte aí a gente percebe o espaço de várias maneiras, né, mas ele tem ali uma coisa da geometria do 3D, que a gente, naquela época, projetava em 2D, então a gente tinha que trazer isso para o 2D, para as plantas, para os cortes, enfim, tinha algumas perspectivas e tal, mas para a construção mesmo, a gente adentrava nessa coisa do desenho técnico, né, de traduzir, e aí chegar no canteiro, tive muita experiência de canteiro, nos estágios, o que foi maravilhoso, era uma coisa que eu sempre gostei muito, né, dos processos, e aí perceber a importância da gente traduzir o que foram essas ideias que foram pensadas ali, que foram desenhadas e que vão ser construídas por outras pessoas, né? E que posteriormente vão ser habitadas por outras pessoas, né? sim, Então tem toda uma coisa relacionada à comunicação e à linguagem que em geral isso não ficava muito nítido assim para muita gente com quem eu trabalhei e isso gerava muita confusão, muito estresse, assim, muito estresse. Tem muita gente envolvida, né? A construção civil tem ali as pessoas que estão trabalhando naquilo, tem os fornecedores, tem os orçamentistas, o pessoal do escritório. Então, assim, é um é uma grande, indústria. e é um processo relacional. Um monte de ser humano trabalhando, e aí a gente vai Sim, entrar nas questões mais amplas, né, da sociedade em que a gente vive, que são as questões de classe, né, que ficam ali impressas, registradas nesses processos, né, nas formas de linguagem, né, nas expressões de cada uma dessas pessoas. Então, como é que elas entendem, como é que elas vão compreendendo essas traduções, assim, né? Então, né, e isso para mim era uma coisa que me chamava profundamente a atenção, e ao ponto de eu ficar bastante estressada e sobrecarregada com o fazer arquitetônico em si, dentro dessa nossa sociedade, né? Com as cobranças, né? Os clientes que chegam com uma imensa expectativa, absolutamente sim. afetiva, de maneira geral, daquilo que está sendo construído, porque, em geral, eles vão colocar muito dinheiro naquilo, e o dinheiro É o movimenta um afeto, sonho? e o dinheiro da gente movimenta um afeto gigante, né? Tá aí, Nossa. e é profundamente afetivo, né? Então acho que dentro desse processo a gente entender essas expectativas e tudo mais e conseguir traduzi-las com todas essas pessoas envolvidas no processo, né? Que aí tem outros afetos envolvidos ali, e os seus tempos, e essa tentativa de encontrar uma solução que está ali dentro de um abstrato, de uma expectativa abstrata, né? Isso falando de um cliente privado, né? Que em geral ele detém um maior poder de decisão em torno das coisas, mas quando a gente Sim, vai falar em clientes públicos ou em clientes populares, né? Que entram nesse lugar de uma construção, de uma demanda coletiva, né? Esse processo todo se multiplica, e aí se a gente pensa nele, se a gente abre espaço para ele, como as assessorias técnicas fazem, então as assessorias técnicas são esses, vamos chamar de escritórios multidisciplinares que vão trabalhar como arquitetos de movimentos sociais, que em geral estão ali demandando a construção de habitação popular, mas não só, né? Escolas, espaços públicos, às vezes até de saúde, um pouco menos, assim, mas que vão fazer essa demanda por um processo muito diferente do processo convencional, do processo de mercado, né? Mas que são coletivos
e que estão ali também Sim. movimentando os seus afetos, as suas questões, estão adentrando nesse ambiente político é, é, com uma consciência que a gente não tem de Uhum. maneira aberta na nossa sociedade, ao contrário, né? Nós somos educados para termos o mínimo de consciência possível, o mínimo de responsabilidade, inclusive, nesse sentido, né? O mínimo de concretude, de materialização da dimensão política da vida. Então, quando a gente adentra nesse espaço, ele também é um processo de aprendizado muito profundo, né? Eu estou indo longe aqui, estou Não, arvorando. mas pode ir, porque uma das perguntas que eu, inclusive, já vou fazer, porque ela está intimamente ligada nesse tema, Uhum, que é os seus documentários, tanto o Capacetes Coloridos quanto o Mutirões da Leste 1, uhum, eles abordam entre os temas o direito da moradia. uhum, uhum, Então, é exatamente isso. Esse tema, ele traz uma carga política e de luta sim. que é intrínseca a esse movimento. Então, entrando um pouco no leque da Paula, diretora, como é representar essa luta? No sentido de, eu imagino que você deva ter, em horas brutas, muito mais do que é mostrado, né? Sim. Então, como é feito essa curadoria e como é realmente assim estar lá e representar essa luta, colocar essa luta numa tela. Aham. Então, né, essa ideia da linguagem, ela tá comigo, assim, desde sempre, né, desde sempre. Eu sempre curti muito isso, né, e eu fui descobrir a linguagem do audiovisual numa disciplina da FAO, ainda estava na FAO, e tinha essa ideia de que o cinema era uma coisa, assim, de quem tinha muito dinheiro, era uma coisa de elite, né, era uma coisa que para mim era completamente inacessível, mas eu tinha um verdadeiro fascínio pela linguagem do cinema, né? Então eu sempre gostei muito de ver filmes desde criança enfim, né? Eu ia na sala de cinema, eu era a pessoa que ficava olhando e prestando atenção nos cortes, na câmera, nas escolhas da linguagem em si, né? Então a linguagem cinematográfica me chamava muito a atenção, para além das histórias que ali estavam sendo contadas, né? Então, aí tem um momento que a FAO, ela criou, os professores ali de projeto criaram uma coisa que era assim, vamos começar o ano letivo, sei lá, em fevereiro, assim, março, todo mundo que está inscrito nas disciplinas de projeto, do primeiro ao quinto ano, vão se juntar em grupos de 10 pessoas para fazer um projeto relâmpago em 3 semanas. Então, eles escolhiam ali alguma situação urbana, alguma coisa que, no caso, foi um terreno que ficava lá no Marcilac, na zona sul, extremo zona sul de São Paulo. E aí a gente se juntou em dez mulheres, 10 meninas, 10 mulheres na época, de anos diferentes, né? E aí uma delas propõe, falou, vamos fazer um vídeo. Como é que a gente vai fazer um projeto de sei lá, acho que um balneário, eu não lembro exatamente o que era o programa que eles tinham pedido. Não tem cabimento a gente vir construir alguma coisa aqui. Vamos fazer um projeto mais Audiovisual? não, ela não chegou com audiovisual, mas era de um projeto mais disruptivo, era uma coisa meio Hum, protesto, assim, sabe? Vamos protestar contra o programa, contra o que está sendo posto aqui, só que de um lugar reflexivo, de um lugar mais teórico e tal. Então a gente faz um projeto, a gente cria um projeto absolutamente, sabe, que eu lembro, era um anel que ele era quase que, porque tinha questão do transporte, o que a gente experimentou é que a gente levava 3 horas e meia de transporte público do centro da cidade até essa região, que era uma região de uma cratera, tinha uma cratera, enfim, de não sei quantos milhões de anos atrás, e de um lugar, periferia mesmo, né, que passava por 3 ou 4 terminais de ônibus, então o terminal mais próximo deles é o terminal que abre mais cedo, para que as pessoas consigam chegar no centro. Então, a questão do transporte, desse movimento e do movimento urbano, né, dessas pessoas se movimentando na cidade, nos chamou a atenção de um jeito muito brutal, porque nós entrevistamos pessoas lá, né? sim. Então, a ideia foi, vamos fazer alguma coisa para a gente falar sobre isso, ao invés da gente ficar aqui 3 semanas quebrando a cabeça fazendo um projeto, né, que não vai chegar em lugar nenhum. E aí uma delas falou, vamos fazer um vídeo.
Só que isso era 2004, 2005, não fazer vídeo, gente, como assim, né? Não celular naquela época, as coisas eram muito diferentes, né? Então, e aí elas, não, tem um software livre e tal, e tem um computador e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o programa, que tinha uma timeline, né? A timeline do vídeo, e aí você vai pendurando os arquivos, né? Você coloca ali os arquivos de vídeo, os arquivos de áudio, e aquilo para mim virou uma. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, mas virou a ideia de um varal. Você pendura ali, o varal sendo uma linha do tempo, você vai pendurando aquelas coisas, e aquilo para mim me acendeu, assim, de um jeito, não sei explicar, assim, falou com a minha alma, assim, diretamente, assim, meu olhinho brilhou, meu Deus, isso é muito legal, muito rico, assim, né? Então, eu fico, assim, absolutamente movida com isso, e aí eu entro no estágio da Coesf, que era esse lugar aí dos espaços físicos da USP, que era um grande escritório responsável pelos espaços físicos da USP, né? Então tinha engenheiros, arquitetos de todas as áreas, era um lugar muito legal nesse sentido, porque a gente podia conversar com todas as disciplinas, né? Ah, tem dúvidas sobre incêndio, puta, liga para o engenheiro que está específico sobre isso, né? Então, e a gente cuidava de todos os espaços físicos da USP em todo o estado, né? Então, muita coisa. Nossa, é tudo. É gigante, assim, né? Tem toda uma autarquia, tem toda uma autonomia mesmo de projeto, né? Desde cuidar de manutenção de calçada até projetar novos edifícios, né? E no caso, eles estavam construindo o novo campus da USP Zona Leste, e aí eles promovem uma visita dos funcionários, de quem quisesse ir, a gente vai de ônibus, eu falo, meu Deus, eu quero trabalhar aqui. E todo mundo, olha, Zona Leste é longe, mas não importa, olha esse canteiro de obra, né? E aí eu consigo fazer essa transferência e começo a trabalhar lá no segundo semestre de 2005, que é o período que eu preciso começar a fazer meu TFG. Então, e essa história toda foi no início de 2005, né? Então, eu falei, meu Deus, eu cheguei lá, comecei a fotografar, eu preciso documentar isso, eu preciso contar essa história, eu preciso traduzir o que está pulsando aqui dentro, e eu chegava em casa exausta, de passar o dia inteiro naquele canteiro imenso, andando para lá e para cá, porque eu estava no departamento de fiscalização, então minha função era fiscalizar, ficar olhando o que todo mundo está fazendo o tempo todo, né? Sim. E aí eu chegava em casa exausta, assim, exausta, né? Atravessava a cidade de ônibus, na época não tinha bilhete único, tinha que pagar cada uma das passagens, era um rolê, assim. E aí chegava em casa e falava, nossa, eu não consigo escrever, é muita coisa, aconteceu muita coisa hoje. E aí eu vou e compro uma máquina fotográfica na época, juntei todo o salário que eu tive de estagiária, comprei essa máquina, e aí dava para fazer, Clara, acho que vídeos eu acho que era 1 minuto e 20 segundos por dia, dentro do cartuchinho. Não cabia quase nada no cartucho dentro da máquina fotográfica, então eu fazia uns vídeos de 7, 8 segundos, para pegar alguns segundos daqueles momentos, assim, né? E já na primeira semana eu falo, eu tenho que fazer um trabalho audiovisual sobre isso. E vai ser meu TFG, né? Então, isso vai evoluindo, isso vira o meu TFG, o Capacetes Coloridos, um documentário, e concomitante isso, em paralelo a isso, eu conheço o pessoal da usina, que é uma assessoria técnica, que está numa obra, na mesma Zona Leste de São Paulo, mas não é a mesma Zona Leste, definitivamente, são lugares completamente diferentes, territórios muito diferentes da cidade de São Paulo, o território do campus da Zona Leste e a cidade de Tiradentes, né? Mas que tem uma baita de uma correlação. E o mais interessante é que eram duas obras em estrutura metálica. Então, que é a obra de mutirão em estrutura metálica, que foi uma coisa super disruptiva e maravilhosa na época que estava o dólar 1 para 1, que possibilitava esse tipo de coisa de experimentação, né? Mas que era completamente ligado à ideia de pensar o fazer construtivo, a mão na massa, dos trabalhadores, dos operários, das operárias principalmente, que são mulheres, né, que estão militando ali, completamente diferente da necessidade do campus da Zona Leste, que é uma necessidade capital, de tempo, de Sim. espaço, né, dessa De mão otimização de obra, de pensar a de área, de obra e tudo. tudo mais. Então, isso traz um caldo em camadas, em escalas ali tão profundo, né, de uma contação de histórias tão rica,
que, enfim, e eu estou nesse estado de fascínio com essa linguagem, que é a linguagem cinematográfica, né? Então, daí que nasce esse meu desejo de fazer cinema. Então, eu me formo com Capacetes Coloridos, que foi um filme muito especial, assim, né? Eu brinco que é um filho meu que foi pro mundo, então, mas que não é só meu, assim, né? Eu tive a sorte de estar num timing perfeito da vida, assim, sabe? De encontrar pessoas incríveis, momentos incríveis, situações incríveis, com uma estrutura maravilhosa, que era a estrutura da FAO, que tinha um laboratório de vídeo, que tinha funcionários, tem até hoje funcionários assim que eu amo de paixão, e que me apoiaram, me sustentaram ali, o pessoal da usina, o próprio pessoal da obra, sabe? E assim, essa dimensão gigantesca que é o movimento da Leste 1, assim, né? Dessas mulheres, dessas lideranças, que, assim, sabe, tem um estado de admiração profunda por todos eles, por todas elas, assim, que são pessoas incríveis, né? Então, você imagina juntar tudo isso, né, com essas duas obras absolutamente especiais, que é a Associação da Paulo Freire, do Mutirão Paulo Freire, junto com essa expansão do campus da USP na Zona Leste, né? Então, muita sorte, assim, né? É uma honra ter tido, essa foi um privilégio, assim, ter tido essa imensa sorte, né? E ter esse tempo, né? Essa coisa de, pô, agora eu vou fazer o TFG, que eu preciso dedicar tempo e energia para fazer isso, né? Então foi incrível mesmo. E aí nasce Capacetes Coloridos, aí a partir disso eu vou trabalhar na usina, eu entro na IC, na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, que estava, sei lá, 2 anos só operando naquela época, tinha acabado de abrir, e entro no mestrado. E tô trabalhando Tudo junto? tudo junto. E tô trabalhando Meu ainda num escritório Deus. que eu era meio estagiária, virando arquiteta júnior ali, para poder pagar as contas, porque na usina isso não era possível, enfim, né? Estudante, consigo bolsa na IC. Eu acho que uma coisa fundamental de dizer que a IC é o único curso em que eu não me formo, eu não termino, por várias questões, assim, eu tive várias questões lá dentro, era um curso muito imaturo, eu acho, no sentido pedagógico. Eu vinha de um ambiente extremamente coletivo, então eu tive um monte de conflito interno e externo com as pessoas que pensavam o cinema de um jeito muito competitivo. Então, toda vez que a gente ia apresentar um projeto era meio que um Oscar, assim, qual que é o melhor de todos, dos alunos? E qual que é, sabe, competição, assim, aí os professores ficavam ali discutindo aquilo lá, e ficava todo mundo num espírito ultra competitivo, né? E eu nesse estado de fascínio essa pessoa que resolve as coisas, que quer resolver tudo, né? Muito fazedora, assim. Então, nossa, aí atropelei gente lá nesses processos, e aí fui atropelada. Nossa, eu tive um processo horroroso com um professor que me humilhou na frente de todo mundo, assim. Foi super denso. Eu não me formo, então, assim, eu tenho uma experiência linda de 1 ano de estudo lá, aprendo muita coisa com muitos professores muito legais por lá, mas eu não me formei em direção cinematográfica por essa escola. E, e aí eu tô no mestrado, então o mestrado também tinha ali um objeto de pesquisa que não dá certo, que tem várias questões, e aí, por vários motivos, eu acabo fazendo um mestrado que ficou muito aquém do que eu queria ter feito. Eu queria ter feito um outro filme, que era da obra lá de Uhum. Gina, mas enfim, mas valeu muito a pena porque eu mergulhei muito, né, na história do cinema, foi um mestrado que me possibilitou mergulhar mesmo, assim, sabe? Estudar a história do cinema, estudei a história do cinema a partir do Deleuze, que tem 2 livros, que é o Imagem Tempo e o Imagem Movimento, Cinema 1, Imagem Tempo, Cinema 2, e ele vai trazendo toda aquela abordagem, aquela visão, né, filosófica, densíssima, acho que se eu entendi 30% do que ele falou, eu estou mó feliz, mas ele vai fazendo filmes, né, ele vai fazendo uma cronologia da história do cinema, e eu vou lendo e assistindo esses filmes durante o mestrado, né, então foi um processo muito rico nesse sentido, e também o estudo da semiótica, que foi nessa época que eu também fiz uma disciplina lá na ECA e tal, para entender um pouco o estudo dos signos, né? Não só das linguagens, né, Uhum. faladas, mais das línguas, mas entender essas linguagens numa visão ainda mais ampla, né? Então, isso foi super rico. E aí eu sou chamada.
pelo movimento da Leste 1 para contar a história de 30 anos do movimento, que aconteceria em 2017. Eles fazem esse convite em dezembro de 2014 para mim. E aí é quando eu abro a Fera Filmes, que é a minha Uhum. produtora. Então, através dela, a gente vai fazer a composição desse trabalho. E aí eu acho que assim, com esse contexto, que leva esse tempo todo para falar, Não, mas dando conta da primeira pergunta e começando a entrar aí na segunda que você fez, né? Que, que eu acho que tem um pouco dessa abordagem, né? De como chegar ali nas pessoas, né? Esse material de sim. escuta, né? Então, e que vai sendo o chão para minha atuação profissional desse momento agora, que é a doula de narrativas. Mas vamos lá, vamos devagar. Vamos por partes. Vamos por partes. Mas esse convite da Leste 1 foi muito bonito, assim, né? Ele vem por causa do Capacetes Coloridos. Capacetes Coloridos foi um filme, e ele é até hoje usado muito nesse processo de formação política, né? Dessa compreensão um pouco do funcionamento do canteiro de obras, que não é só o canteiro de obras, né? Justamente porque tem essa visão de classes, né? De como se dão as lutas, né? Aqui no Brasil, enfim, vai falar um pouco sobre essa diferença dos canteiros no canteiro autogerido, né? Como é que se dá essa luta do movimento. Só que ao mesmo tempo era um filme que não falava do movimento. Ele fala do canteiro de obras. Sim. Ele não fala especificamente do movimento. A gente não consegue entender o movimento a partir de Capacetes Coloridos, né? Você encosta ali em algumas questões muito ricas, mas a gente não consegue aprofundar. E essa foi uma das demandas, né, das lideranças desse movimento. Falaram, não, vamos contar essa história, né? E aí, Clara, foi assim, foi muito assim, a gente queria um filme de uns 20 minutos, né? E que contasse aí um pouco da história do movimento e tal, que são 30 anos e tal. Eu falei, tá, então, né, onde que tá escrita essa história? Não tá. Tem aqui, lá na Juta, tem alguém que fez um trabalho de escola, que fez e contou um pouco do movimento lá na Juta. Mas aí tem esse daqui e tal, que vamos ter que conversar com essa e essa pessoa. Aí a gente vai ver e tal, no fim, foram 100, mais de 100 depoimentos, mais de 100 pessoas deram seus depoimentos para contar essa história, que é uma história que, de fato, na integridade, só existia na oralidade, né? Então, esse foi também um processo, ele não foi só um processo de observação ali da realidade, como foi Capacetes, que eu era ali como fiscal, ficava ali com a minha camerinha filmando a obra, e aí no mutirão, nesse lugar de convite, de ser convidada, de ser recebida, das pessoas interagirem comigo, que não acontecia lá na USP Leste, né? Então, essa diferença, assim, o Mutirões da Leste 1, ele é um documentário de ordem historiográfica. Então, a gente vai falar sobre a história. A gente vai contar a história. E para contar a história, eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês, a gente precisa de contexto. Então, esse foi um processo que eu não tive tantas pernas como eu tive em Capacetes Coloridos. Me faltou esse espaço estrutural de produção mesmo, não só de verba, mas de experiência, de equipe e tudo mais, para poder dar conta do tamanho que esse trabalho merecia ser feito. Então, as entrevistas que foram realizadas, que foram feitas, foram muito profundas, muito especiais. Eu dei conta de fazer uma montagem, então, falar sobre isso da linguagem, que ficou penduradinho esse assunto, que é o que você falou dessa moça do patrimônio, né, que foi entrevistada antes por você, né, que faz a Uhum. conexão do patrimônio com a saúde pública. Isso é cinema. Sim. A gente pegar dois assuntos que Isso aparentemente não tem nada assim. juntar, né? É essa a ideia do corte, essa ideia da edição, né? Então, o Mutirões da Leste 1, ele abriu uma possibilidade, assim, uma coisa infinita. A gente pode contar essa história de milhares de jeitos, né? Sim. E aí, só que eu precisava entregar um material. E uma das coisas que eu percebi que era muito importante era fazer
esse movimento, esse lugar de contar a história para dentro, para si mesmos. Então, o que eu pensei foi, eu quero que todo mundo que foi entrevistado apareça, todas as pessoas, mesmo que seja as pessoas mais tímidas, que fizeram uma pequena fala, essa fala vai compor entre todas, o que cria uma voz quase que coletiva do movimento, porque tem coisas que muitas mulheres, muitas pessoas vão falar em várias entrevistas igualzinho, porque estão Sim. vivendo coisas parecidas, né? Mas, e justamente com esse falar, né, com esse contar, eu fiz desse jeito, aconteceu desse jeito no mutirão, e nananã, as outras pessoas dos outros mutirões vão se reconhecendo nesse processo. E eu digo isso porque quando a gente fez a exibição de lançamento, em plena pandemia, era outubro de 2020, a gente faz a projeção numa empena cega na parede de muro de uma das obras, que é a Carolina Maria de Jesus, que fica perto do metrô Belém. Na época não tinha começado, hoje estão prédios lindíssimos lá, já praticamente terminados na sua estrutura. Mas a gente abre, e aquela empena de, sei lá, acho que uns 6, 7 metros de altura, a gente pintou aquilo de branco, espalhou as cadeiras pelo terreno para ninguém ficar perto, as cadeiras tinham mais de 1,30 m cada uma, assim, aberta, foi um frio. A minha filhinha estava com 2 anos de idade, foi a primeira vez que ela foi ao cinema. E aí a gente lança, e foi a coisa mais emocionante, ouvir as pessoas de diversas gerações do movimento falando: eu não sabia que tinha essa obra nesse lugar, e que tinha acontecido isso, e que fulana tinha participado, olha, ela é a avó dessa pessoa que está nesse daqui, e isso ir acontecendo, né? Essa história acontece ali na plateia desse cinema. Então isso para mim foi uma coisa de ordem, assim, absolutamente fascinante. E dizer que esse é um projeto que continua, que eu preciso finalizar, assim, eu me sinto em dívida absoluta, assim, com o pessoal do movimento, e, enfim, sinto que isso vai voltar de alguma forma, assim que eu estou lutando muito para conseguir essa estrutura, e quando eu falo em estrutura, é esse espaço de poder trabalhar, né, poder pagar minimamente as contas ali, e conseguir ter tempo para mergulhar e cuidar desse trabalho do jeito mais livre possível, porque, em geral, a relação com as artes, né, ou ela tem essa relação com os editais, e a gente está muito acostumado que o trabalho ele venha sob demanda, e que Sim. o trabalho perde um pouco essa dimensão criativa, né, do criar, de uma pulsão interna que vem e se abre para criar, num senso de responsabilidade, que não seja uma criação puramente, né, mas numa criação que tem aí a ver com essa questão relacional, mas que, enfim, que como é que faz, né? A gente está acostumado com essa relação do cliente, né? Essa relação clientelista, né? Eu pago para ter algo resolvido e que vai ter um valor financeiro, um valor de mercado, Sim. que é muito mais palpável do que um valor, enfim, De imaterial, arte, de prático, de história, historiografia. de. Exatamente. Então, eu acho que esse entra um pouco nessa dimensão da luta, né? Do que você está falando, do roteiro da luta, da contação de histórias, né? E o quanto a contação de histórias, né? E, portanto, a gente saber as histórias dos territórios em que a gente habita, né? E as histórias, pluralmente falando, quanto isso nos conecta, o quanto isso materializa as nossas conexões, né? Sim. Enfim, vou deixar você falar, estou falando muito. Não, mas esse é o intuito. Eu quero justamente ouvir o que você tem para contar por tudo que você já produziu. Eu tenho algumas perguntas e não necessariamente elas se encaixam, mas eu vou fazer, Uhum. porque são curiosidades que eu tenho, Tá. tá?
Algumas delas você já respondeu, porque que nem eu tinha essa dúvida da tecnicidade, como é que você fazia para organizar, você já contou que você tomou todo o cuidado de deixar com que todo mundo que participou se reconhecesse ali, né, de alguma forma. Isso é muito importante, porque realmente gera uma afinidade com aquele produto, com aquela obra, né? Então, acho importante. Nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta bem menos pesada. Uma pergunta muito leve, na verdade, que é a arquitetura e o cinema, eles andam de mãos dadas, né? Você é a prova viva disso, né? E a gente tem, nesse caso, o cenário, as pessoas, elas habitam os cenários, mas os cenários também funcionam como personagens, né? Principalmente no primeiro, que era a questão do canteiro de obra, do Capacetes Coloridos. Completamente. E aí, eu tentei traçar um paralelo com alguns filmes que são mercadológicos. Então, por exemplo, Parasita. Quando o Parasita saiu, muito se falou desse paralelo entre arquitetura e cinema. E aí, a gente, pelo menos eu, quando eu estava estudando, tracei paralelos com outros filmes, tipo Blade Runner, com aquela questão da arquitetura impositiva, o cyberpunk, né? O Mad Max, que também é aquela coisa do deserto, a escassez, a luta, né, entre os seres humanos. O Show de Truman, tudo é transformado em cenário. E o Show de Truman, para mim, ele era uma disrupção tão grande. Só que você abre o celular hoje, você está no Show de Truman. Tudo é cenário. É incrível. E aí eu queria que, assim, perguntar se você tem algum filme nesse sentido que te desperta, que você olha e você fala, nossa, eu entendi essa questão do recorte arquitetônico, eu entendi como a arquitetura ela tá funcionando como um personagem, e se você tem algum filme preferido nesse sentido, de arquitetura e cinema andando juntos. Sim, sim. Nossa, essa é uma excelente pergunta, né? Isso, na verdade, assim, a gente começa a adentrar o que é esse meu novo momento de atuação, vou chamar, né? Então, que tem a ver um pouco com essa coisa da doula de narrativas. E aí você fala que é uma pergunta mais leve, para mim ela é muito profunda, assim. Porque eu acho que o cinema, ele não é exatamente... A gente não tem como existir sem território. Sim. Né? Então a gente adentra numa camada narrativa, e vou chamar de narrativa agora, que é a compreensão da nossa existência enquanto seres habitantes de um planeta. Né? Então é posto, tá ali, tá posto, tá dado. Né? Isso assim, não há o que fazer. Por isso que hoje, para mim, uma das maiores assim, incógnitas, é uma coisa que eu não consigo entender, é essa ideia de propriedade privada, de propriedade da terra, ser algo tão naturalizado, assim, porque é um contexto assim, da onde vem essa ideia de que somos proprietários da terra? Quem começou com isso? Como que isso se deu, né? E como isso nos conforma hoje, né? Tem um exemplo que eu costumo usar quando eu falo sobre isso, né? E o que eu estou trazendo aqui é sobre a nossa capacidade de naturalizar narrativas, porque a propriedade de terra é uma narrativa. Sim, me Esse veio. dono. Vou fazer só um Fala. parênteses. Me veio um vídeo, não sei se você conhece ou já viu o vídeo da Rita Von Hunt. Conheço Rita Von Hunt, mas qual? Ela tem um vídeo que ela explica exatamente a construção do patrimônio, do patrimônio enquanto bem, Sim. terras enquanto bem. Aham. E, nossa, você falando isso, me veio ela Uhum. na hora.
É. falando. Não, ela é maravilhosa, assim, ela tem umas explicações tão precisas, assim, ela traz uma nitidez, né, para esses assuntos, assim, que é maravilhoso mesmo. E é isso, né, você entender que, como é que a gente acredita nisso, né? E o que eu trago de exemplo, assim, que é muito simples para fazer a gente pensar, é que a maioria dos povos indígenas, e eu vou falar especificamente do Tupi-Guarani, não tem o indicador, a palavra, a expressão de pronome de posse, nem a ideia de posse. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não existe a ideia, não existe linguagem para definir isso, né? Então, porque isso é um conceito absolutamente inventado. Ele é inventado, ele não é da ordem material, sabe? Inclusive, isso é uma das questões que eu tenho tratado com as pessoas e que é um assunto que às vezes dá assim na cabeça, né? Que a gente entender que a gente hoje usa e faz uso de uma língua, que é o português, aqui no caso no Brasil, né? Que ela vem de uma dupla colonização, no mínimo, né? Mas aí, basicamente, de raízes, é uma dupla colonização, porque ela vem, tripla na real, agora que eu tô pensando, porque ela vem, né? O português vem e nos coloniza, então nos impõe essa língua, né? Só que o português vem do latim e em parte do grego, Sim. né? E por que eu estou fazendo essa relação? Um dia, uns 2 anos atrás, alguém veio me falar, alguém muito especial, que no caso foi uma moça chamada Eliana Rigol, que eu sempre cito, menciono, que é uma baita de uma guiança nesses processos, e que ela foi visitar os Países Bascos e descobriu a língua euskera, já há muitos anos, né? E ela estava trazendo, exato. A língua euskera é uma das línguas, é considerada uma das línguas mais antigas ainda vivas, ainda faladas na Europa. É uma língua indígena, né? E que está lá viva, sendo falada. E eu fiquei curiosíssima e fui estudar euskera, fiz umas aulas na internet. Fiquei absolutamente fascinada, porque você imagina, né? Eu fui pesquisar a palavra útero, dentre várias outras, né? E útero, em euskera, é ume toque. Eu não vou lembrar, mas eu acho que ume é criança e toque é lugar. E você usa no euskera a palavra ume e a palavra toque. Então perceba que, imagina a gente aqui, e o Guarani é muito sobre isso. A palavra tupi, que define o povo Guarani, ela diz sobre a ideia de uma palavra que anda. E tupi vai definir os seres humanos, né? Não é um povo. Nós somos tupi. Ninguém se define desse jeito, né? Esses nomes, eles são dados normalmente de quem vem de fora, Sim. nesse lugar classificatório, muito europeu, né? Mas tupi fala sobre seres humanos, de maneira geral, todos nós, teoricamente. Na língua tupi somos tupis. E tupi é palavra que anda, né? E eu acho isso de uma profundeza e de uma conexão cotidiana que se materializa. São conceitos que se materializam nas palavras que a gente usa cotidianamente. Crianças sabem disso. E a gente não. Da onde vem a palavra mulher? Homem? Não vem. A gente não sabe, percebe? Não. A gente sabe muito bem a palavra meu e seu, porque isso é uma ideia. E isso vem da língua. Isso vem historicamente desse lugar e a gente naturaliza. Quando chama de naturaliza, é porque a gente torna isso como algo natural. Mas é uma Uhum. naturalidade que não tem corpo. Ela não tem corpo, ela não tem um lastro narrativo efetivo, como o metoque tem, lugar da criança. Sabe? Sim. Sabe ali a origem das palavras. Faz sentido isso que eu estou trazendo? Faz sim. Faz sentido sim. Então, eu tô trazendo assim, de novo, dei uma voltona, mas vou voltar para os filmes que você tinha perguntado, porque todos os filmes mexem muito comigo nesse lugar. Porque justamente eu tenho esse olhar um pouco mais. Eu gostaria de falar filtrado, mas eu acho que é desfiltrado. É o contrário, sabe? Mais É sensível, olhar. talvez. Não, e cognitivo, que tem uma percepção cognitiva de falar, nossa, eu vou dar um exemplo muito específico, eu não sei se você assistiu, tem uma série, eu acho que é no Prime, é uma série que é sobre colonização,
E aí eu sou péssima para os nomes e eu não fiz essa pesquisa antes, me perdoe. Mas é uma série sobre colonização, ela tem várias, e eu não sei se chama colônia ou é alguma coisa assim, exploração, alguma coisa assim, que é uma série de um grupo de pessoas. O planeta Terra, ele já expandiu para o nosso que o sistema solar, então ele já colonizou Marte, já colonizou a Luna, que eles chamam de Luna, que no caso é a Lua. Então Uhum. tem civilizações nesses espaços, e aí tem as pessoas que ficam ali no cinturão, que são as pessoas que são consideradas periféricas desse sistema, né? Então, os privilegiados continuam na Terra, tem alguns deles que estão ali em Marte, mas Marte é um ambiente mais hostil, muitos deles também estão na Lua, mas aí tem esse cinturão que é o lugar onde eles estão captando ali a coisa dos metais para trazer a riqueza para a Terra, muito parecer esse raciocínio de colonização, né? E aí tem uma... Aqui minha cachorrinha está se espreguiçando. Ainda. E aí tem esse exercício desse pessoal do cinto, enfim, desculpa, tem uma coisa em paralelo Imagina. que acontece que eles estão indo para uma outra galáxia, eles descobrem ali um buraco de minhoca, enfim, aí tem toda uma coisa meio de aventura, que eles vão colonizar outros espaços para além desse nosso sistema aqui solar, né? E, mas aí por que eu estou trazendo isso, né? Porque é isso, é um cenário está posto dentro dessa ideia do sistema capitalista, dentro desse sistema de ideia de propriedade, que está ali completamente naturalizado dentro do roteiro, e que assim, sabe? E aí você tem coisas, por exemplo, que eles estão lá numa colônia eu não lembro mais, mas tem a lua de Saturno, eu não lembro mais, em uma específica lua que eles estão lá, eles estão num bar, aí tem um copo de vidro. Mas aí você fica pensando, assim, como é que é a direção de arte, né? Dessas pessoas que vão traduzir a gravidade da Terra, vão traduzir essas coisas todas nesse espaço, que teoricamente seria um espaço completamente assim, entendeu? Dentro do cinema. E o que tem a ver tudo isso que eu tô falando, né? Eu acho que é isso que você perguntou, assim, de como que essa construção da territorialidade, ela nos transita e ela nos afeta de um jeito profundamente inconsciente. Sim. Muito, tá lá, plantado no nosso inconsciente. Quando eu falo desse lugar da naturalização, ele está muito ligado a isso, né, do que está ali dentro do nosso inconsciente. Então, e que para mim, essa foi uma grande descoberta, assim, de entender que quando a gente começa a trazer esse conteúdo nesse inconsciente inacessível para a consciência, para essa ideia de luz, a gente toma para si, para nós mesmos, né, uma força e uma potência gigantescas, gigantescas, né? Então, e aí é um pouco esse o meu estudo atual como a doula de narrativas, porque aí eu começo a atuar, Clara, nesse ambiente terapêutico. Então, a partir desse meu lugar de escuta, que sempre esteve muito presente, né, de escutar as linguagens, escutar os clientes, escutar as pessoas entrevistadas, de começar a escutar e perceber como eu faço isso em qualquer filme. Eu trouxe esse exemplo dessa série que eu nem lembro o nome, mas eu tenho filmes assim, Avatar, falando desses bem comuns, sabe, desses bem Uhum. mainstreams, né? O filme Avatar, do James Cameron, né, daquele povo que tem planeta Azul. azul e tal, e que tem essa conexão óbvia com a natureza, que é o USB, né, deles, assim, eu acho que É. essa é uma tradução, você percebe que é uma tradução de arte. Quando eu falo de arte, dessa ideia da construção do personagem, como é que a gente faz para conectar com a natureza? Liga o rabinho ali, que é uma conexãozinha USB que você consegue conectar, né? Eu acho isso lindo, precioso. Isso é uma coisa muito da dimensão do cinema, né? É uma dimensão narrativa, mas Sim. a gente tem essa habilidade, essa potência de conexão, sem precisar colocar o nosso rabinho ali conectado literalmente. Sim. Ela é Wi-Fi com a Lá natureza. é. Só que ela precisa ser ativada. E ela pode ser ativada cognitivamente. Só que a gente fica nesse estado profundo de alienação, ligado a essas narrativas, né? De posse e de outras naturalizações, completamente distraídos dessa nossa profunda capacidade de conexão de corpo. E aí é o que eu tinha falado um pouco dessa ideia do lastro das narrativas, né?
quando você sente no corpo aquilo se corporifica, aquilo toma uma dimensão que nem quando eu vi o cinema ali, sabe? Pra mim, nossa, aquilo me emocionou, aquilo me tomou, né? Que de alguma forma aquilo me toca com uma coisa muito profunda de quem eu sou. Uma coisa muito relacionada a essa coisa essencial, assim, né? E aí eu vou fechar essa fala com uma coisa que para mim é muito fundamental dentro desse processo, que é justamente sair desse paradigma econômico, da economia, que a gente tem como pensamento mais óbvio, senso comum, que é o economizar, porque está num paradigma de escassez, isto é, os recursos que faltam, que são caros, que são custosos e que a gente nunca consegue ter, para entender que a gente vive num lugar em que é absolutamente abundante. E que quando a gente vira esse paradigma, e a gente pensa no nosso corpo, a gente pensa nas nossas capacidades, nas nossas potências, as soluções brotam. Elas literalmente brotam, né? Tipo, consigo, quero resolver a questão da poluição. Sim, é possível. Vamos resolver a questão da fome. Sim, a questão da devastação. A gente tem as soluções nas mãos. Elas existem, né? Só que a gente está num estado de alienação tão absurdo que a gente fica achando que é impossível. E a impossibilidade, ela tá nesse universo narrativo, a meu ver. Não, Um mas pouco. não, mas faz total sentido, porque ele eu entendo e eu colocaria além um pouco, porque ele não é só, ele é colocado para nós como um universo narrativo, mas para quem toma a decisão, que é quem constrói essa narrativa para a gente, ele vem muito mais de um aspecto econômico, Sim, né? e que as Porque não é pessoas. interessante. Interessante Aham, é contar a narrativa e fazer com que a gente, claro, né, claro, porque entenda dentro, isso. essa pessoa, dentro desse ambiente escasso, ao ter, ela tem a ilusão de que ela de alguma maneira está salva. De alguma É, maneira ela consegue resolver a vida dela. Então esse paradigma ele se retroalimenta. E é um paradigma que ele está absolutamente baseado no medo. Então, por isso que eu também tenho trabalhado muito nesse campo terapêutico, que é a gente entender o quanto tomamos decisões baseados no medo. Tem um trabalho aqui que me exatamente. pulsa, que é o que eu amo fazer, eu quero fazer cinema e tudo mais, mas eu tenho medo. Como é que eu vou conseguir pagar? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Então você vai e toma uma decisão, que foi o meu caso durante a minha vida inteira profissional, praticamente. Não, deixa eu ficar nesse escritório aqui, deixa eu fazer desse jeitinho, deixa eu fazer esse trabalhinho aqui, porque eu vou conseguir pegar e assim, assim, assim eu consigo pagar minhas contas. E aí eu abro mão do meu tempo de vida, desse meu tempo existencial, que é sopro, um sopro, É, para ficar nesse trabalho de administração de obras de clientes que não me pulsa, que me coloca num estado depressivo, ansioso, difícil, não acende a minha alma, não me bota num estado de potência como esse outro, né? E que não me permite colaborar pelo trabalho em si. Por quê? Porque eu vou pensar pelo paradigma da economia, do dinheiro, uhum, do que é financeiro. E sim, aí tem uma coisa que é mais louca ainda, como a gente introjeta isso de um jeito tão afetivo e tão inconsciente, que as nossas famílias vão falar: você está louca! Você não deve jamais ir buscar isso que está pulsando dentro de você, porque isso é perigoso, isso é disruptivo. Você tem que trabalhar, botar os pés no chão. Então viramos todos nós, não é só os algozes lá. Nós todos nos tornamos algozes e vítimas desse próprio sistema que se retroalimenta dentro de nós mesmos, dentro das nossas próprias narrativas internas. Então, e aí eu como uma otimista de praxis, assim, isso foi uma coisa de falar, ufa, meu Deus, eu acho que, gente, ou minha deusa, né? Essa é outra questão. Repensar esses paradigmas, repensar essas narrativas e repensar as raízes mitológicas que embasam tudo isso, assim. Esse tem sido o meu trabalho,
enfim, meu ofício ultimamente. E como tem sido o projeto Doula de Narrativas, assim? Tá. Como ele tem se desenvolvido? Hum, hum. Esse é um projeto que para mim quando a gente entra nessa ideia, né, de expansão, assim, né, e de ao invés de eu me conectar com o medo que há dentro de mim, eu me conecto com o que me abre, o que me acende, o que me pulsa, né? A sensação que eu tenho é que a gente adentra um território quase mágico, né? Que ele é lido como mágico nesse lugar da escassez, né? E cada vez mais eu sinto que esse é o caminho natural da vida e desse planeta. Esse planeta é mágico, se você for olhar para os planetas ao nosso redor, né? Ele é absolutamente único e assim, ele é mágico, né? O planeta Terra, né? E Doula de Narrativas tem um pouco sobre isso, assim, porque quando eu comecei em março do ano passado, né? Eu lanço a ideia, crio um nome, fico completamente constrangida e tímida com isso. Falo, meu Deus, o céu, Doula de Narrativas, fala, quem é que vai te ouvir, quem é que vai te levar a sério, né? Mas o que conta pra gente o que, que é? Então, o doula de narrativas é isso, né? A doula de narrativas, a doula, eu pego o nome emprestado com muita honra, muito respeito, das doulas, que é uma profissão que ela foi retomada enquanto profissão nesses últimos 10, 15 anos, aqui no Brasil principalmente, mas no mundo inteiro, né? Ela é um movimento de retomada da autonomia da mulher durante o processo de parto. Então, sim, durante o parto, a gente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? As mulheres vão parir as crianças nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a partir desse olhar médico, né, da medicina, e uma medicina feita de homens para homens, né? E então tem uma retomada nesses últimos anos absolutamente política, de falar, não, pera, as mulheres precisam ter autonomia sobre seus próprios corpos, né? E essa autonomia vai falar também sobre esse cuidado afetivo, respeitoso, né? E de escuta também durante o período do parto, né? No momento do parto. E a figura da doula vem para acompanhar esse processo sem fazer qualquer intervenção dessa dimensão médica, né? Que não vai fazer Sim. exame de toque, que não vai cuidar de nenhum. Isso vai para uma outra, né? São as enfermeiras obstetras, são as obstetras, as parteiras, os ginecologistas, né? Os médicos, médicas e tudo mais. São outras pessoas. A doula está ali para esse acompanhamento que é sim da ordem do psicológico, mas também dessa ordem física, da presença física, de abraço, né, de estar ali ao lado dessa mulher, né? De E acompanhamento, né? acompanhamento, exatamente. E eu acho que esse é um nome muito bonito, então eu tomo ele emprestado nesse processo, com uma coisa muito parecida, que tem zero protagonismo, pelo contrário, é essa coadjuvância mesmo, desse caminhar. Então, quem está ali parindo é a mulher e a criança, e nesse caso da doula de narrativas é estar ali nesse acompanhamento dessa tomada de consciência ou dessa eu não falo que olha, eu vou te fazer consciente das coisas, eu não vou fazer nada. Eu vou te acompanhar pelas tuas narrativas. É isso que eu falo para as pessoas a quem eu acompanho, para minhas clientes, né? No fim das contas é esse, porque esse sim é um Sim. serviço tete a tete, né? Então, por hora, nesse último ano, eu atendi individualmente algumas mulheres e tive um processo coletivo, que foi de leitura do Mulheres que Correm com os Lobos. A gente leu um dos capítulos juntas, né? E foi muito profundo. Mas a ideia é esse processo terapêutico, que é um acompanhamento semanal, e eu vou ouvindo, escutando essas narrativas nesse lugar, com muita atenção, muita presença, fazendo essa conexão entre falas, entre ideias, entre memórias, né, e coisas que vão sendo ditas ao longo das sessões, e nesse olhar de falar, nossa, é assim que você se lê? É assim que você lê essa situação? E aí isso, nesse lugar de falar, nossa, a gente vai percebendo coisas juntas, né, juntos, enfim, dessas narrativas pessoais, muito de âmbito pessoal, né,
e que elas vão desfazendo alguns nós de hábitos que estão ali, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim. E aí tem um processo que, né, vou no boca a boca, vou fazendo atendimento com algumas amigas e tudo mais, até um momento em que uma pessoa muito especial me indica nesse lugar de rede, né, mais amplo, que tem muitas seguidoras e tudo mais, que é a Rita, e algumas pessoas que a seguem vêm para o atendimento comigo, e aí esse ofício se firma a partir de agosto do ano passado, e eu tô no auge de, assim, desse mergulho nesse novo jeito de atuar e de viver. Então, eu tô morando na casa de um amigo, transição de casas, tentando entender como que eu vou fazer essa ginástica financeira de um outro jeito, de uma outra forma, profundamente intuitiva, e sim, contando com ajudas que antes eu não contava, porque ficava nesse campo do orgulho também, enfim, perceber o quanto elas estão lá, e o quanto é bom firmar essas relações, sabe? A gente estar junto, assim, e poder fazer parte dessa rede também como apoio quando é possível. Enfim, e aí nessas tem uma amiga incrível, que é a Paula, que ela me ouve falando e eu tô super angustiada de falar, meu Deus, como é que eu tô atendendo essas pessoas e que estão ali num sofrimento muito real? Que responsabilidade é essa minha? Como é que eu assumo isso, né? E ela vira para mim, a gente conversa, ela é psicóloga, então já há alguns anos a gente já estava conversando sobre muito dessa atuação da psicologia, né? Eu fazia muitas perguntas para ela, sempre me interessei muito por isso. E ela me oferece, ela fala, você topa fazer comigo um processo de supervisão, de você ser supervisionada? Eu falei, nossa, com maior honra, né? Eu recebo isso como um grande presente, né? E aí ela me explica, ela fala, ela não diz isso, né? Sou eu que faço essa tradução, mas tem uma diferença aí na atuação da psicologia e da arquitetura, né? Que a arquitetura a gente tem um conselho, né? Aliás, todas elas, a psicologia Sim, também tem os conselhos, né? Que de alguma forma regulamentam essas atuações, que eles são sim. fundamentais, são importantes, né? Mas dentro desse campo terapêutico, né? Uma das coisas fundamentais é você ter esse lugar de criação de vínculo, de um estabelecimento de uma confiança, de uma profunda responsabilidade na escuta um do outro, né? E, e ela me diz isso, ela fala, você tem uma escuta muito afinada, muito profunda, e muito responsável. E é só por isso que eu topo fazer esse trabalho. Pela pessoa que eu conheço que você está sendo, né? E eu só estou trazendo isso aqui, falando com você ao vivo e tudo mais, de um lugar que, assim, foi muito forte para mim. E ancora isso que eu estou falando, dessa relação não só do corpo, mas eu acho que um pouco da gente se conscientizar do que é ego, sabe? Ai, olha como eu faço, que é um ego performance, né? Desse lugar em que a gente se coloca como parte de um todo. Então a gente olha para a gente mesmo e fala, nossa, onde tem potência aqui? E como essa potência pode, de alguma forma, servir não só a mim, mas a quem está aqui junto, né? Sim. Então, eu acho que doula de narrativas, se eu consigo explicar de alguma maneira, é um pouco essa, assim. E ela também é um projeto que pretende, e eu quero muito fazer isso, eu estou para abrir um podcast também, para falar um pouco sobre essas narrativas, né? Sobre esses pontos de vista, esses paradigmas e fazer esses questionamentos de uma forma mais ampla. Tem o perfil do Instagram que fala, eu tenho alguns vídeos ali que já trazem essas pílulas, né, de questionamentos e tudo mais, então um pouco acho que é um pouco isso que tá caminhando aí, é um organismo vivo. Sim, sim, sim. Não, deu para entender, sim. E além de tudo isso que a gente conversou, tem um livro também, né? Que é o Tem, Nascimento Constante, tem o Nascimento que Constante, que é um livro chegou de agora, poesia. chegou faz
A gente ainda não fez nenhum lançamento oficial, a gente fez um pré-lançamento nas redes, né, com financiamento coletivo, mas a gente ainda está com algumas unidades para vender. E é um livro de poesias. Vou abrir aqui um pouquinho, não sei se dá para ler algumas coisas, mas enfim, é um livro de Então, poesias que eu e a Andréia Zemp Nascimento fizemos juntas. Ela mora na Suíça, a gente se conheceu na FAO. É. E a gente aprofundou, a gente estreitou esses laços nossos alguns anos atrás, em 2023, a gente começou a trocar mais intensamente. E aí tem um momento ali de virada para nós duas muito forte, em que a gente está num inverno de alma, assim, muito doloroso, com coisas difíceis, né? E a gente começa a fazer uma troca poética no WhatsApp, muito específica, a gente cria um grupo para isso, inclusive, para sair das conversas mais cotidianas ali, né? Só nós duas, e a gente vai trocando, e aquilo vai virando poesia. A Andrea está adentrando nesse mundo da poesia. Eu já escrevia desde 2005, eu tive um blog, que era o Vivi nas Idas da Constantinopla. Escrevi durante que 10 anos nesse bonito. blog, né? E, e aí a gente começa a fazer essas trocas, e aí nasce logo, assim, a gente olha e fala, meu Deus, isso está muito forte, muito potente. Uma troca poética entre mulheres, né, que estão ali dialogando em todas essas camadas, né? São duas arquitetas que extravasam essa atuação da arquitetura, que vão para um olhar crítico do mundo, um olhar muito poético também, e nesse cuidado afetivo entre mulheres, né? Essa descoberta do que é o feminino acachapado da nossa sociedade, né? Essa sociedade muito masculina, né? Muito masculinizada. Então, acho que Nascimento Constante vem daí, desse diálogo. E é um livro que eu tô assim, eu tô muito apaixonada por ele, eu tô muito feliz mesmo, muito orgulhosa do que a gente criou e essa coisa dessa potência, né, dos encontros. Adoro, acho riquíssimo. Eu achei muito lindo a ideia, o trocadilho com os nomes e a capa também, porque realmente é uma placenta. Achei muito lindo a Foi a ideia. Déia que fez essa aquarela, ela, meu Deus, desenha muito, ela é maravilhosa. Ela que cuidou e eu que fiz a diagramação do livro das poesias. Ah, A diagramação é minha. E preciso falar da editora, que é a Tome Aí um Poema. Tome não, Toma Aí um Poema. É a Talp. E gente, essas editoras são duas mulheres, a Mabel e a Jéssica, que são incríveis. Estou completamente apaixonada por elas e pelo projeto. Acho que vale a pena dar uma visitada nas páginas para entender mais ou menos como funciona. Mas é isso, elas trabalham muito em cima dessa ideia de que publicar é um direito. Então, elas estão popularizando esse acesso ao mercado editorial do Brasil e de um jeito que eu acho belíssimo, com uma baita de uma responsabilidade, e eu acho que mais do que isso, com uma qualidade, assim, que é, assim, ela é surpreendente, porque, né, a gente vê, às vezes, muitas coisas que nos frustram e tal, mas ela é fascinante. Elas estão fazendo um trabalho fascinante que eu acho que vale a pena conhecer. Então, é isso. mais mulheres fascinantes, né? Sim, Ao muitas, redor. muitas. Bom, Paulo, eu queria agradecer muito por você ter aceitado conversar comigo. Foi muito gostoso. Espero que você tenha gostado. Foi uma honra muito grande, porque a gente chegou a trabalhar junto, né, em escritório de arquitetura. E eu achei muito legal você ter aceitado participar desse projeto paralelo meu. Obrigada de coração. Nossa, eu amei, Clara. Eu tô achando o teu trabalho incrível também. Como sempre, você é uma mulher extremamente cuidadosa, extremamente, assim, delicada nesse lugar do fazer e ao mesmo tempo muito precisa, assim. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu agradeço muito, foi muito gostoso, muito bom. Obrigada.